Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê muita paz. Quando fui convidado para falar sobre esse tema, a coroa, eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer uma gravação sobre um tema tão simples, tão objetivo, porém tem uma complexidade, na minha opinião, alta. Porque quando olhamos simplesmente o objeto por fora, sua simplicidade, uma coroa, qualquer que seja ela, tem muito o que falar. Principalmente quando se trata de uma coroa de espinhos, a qual Jesus obteve pelos soldados. Então, o que dizer de uma coroa que causa sofrimento, né? Principalmente a coroa de espinhos? Por que nós estamos falando isso? Porque, geralmente, quando nós falamos de coroa, coroar, e dar o significado, nós pensamos logo em reis e rainhas. E aí, quando você diz assim, vamos coroar o rei, curiosamente, a data de hoje que estou gravando este áudio está acontecendo, né, nos países, na Inglaterra, na verdade, o coroamento do rei Charles. Então, esse coroamento do rei Charles dá o significado de poder, a qual vai governar ali aqueles países que pertencem a britânicos, né, aos britânicos. Então, com Jesus parecia ser a mesma coisa. Jesus ia ser coroado, mas para governar o quê? E aí é que está o problema. É que essa coroa foi dada a Jesus, foi uma coroa no sentido irônico, no sentido de dizer, já que tu és rei, então teu reinado merece uma coroa, e merece também uma túnica, merece também um manto. E assim fizeram. Deram a Jesus uma coroa de espinhos, deram um manto, né, que é conhecido hoje como manto sagrado, deram uma túnica para ele, e vestiram como vestiriam, claro, não aqueles trajes, nem aquela coroa, mas como vestiriam um rei. Porém, o simbolismo destas figuras, coroa, manto, túnica, ele é muito forte, porque Jesus estava diante de um outro rei, né, o rei Herodes, depois do governador Pilatos. E para essas criaturas que estavam socialmente acima dele, Jesus não era nada. O que era Jesus? Um judeu que estava indo de encontro às leis da Judéia? O que era Jesus ali? Para Roma, Jesus não era nada, não era ofensa alguma, mas para os sacerdotes da época, Jesus era uma ameaça. Precisava ser eliminado, como muitos pensam, toda ameaça deve ser eliminada. E aí nós vamos ver, a começar pela vestimenta, em várias passagens do Novo Testamento existem relatos dessa vestimenta. Como, por exemplo, nós podemos ver lá em Atos 12, 21, que ele se fala da vestimenta do rei. Vamos ver também em Lucas 23, 11, a beleza da vestimenta do rei Herodes, as purpuras exorbitantes. E vamos ver também em Marcos, né? Logo quando a abertura vocês estão lendo aí, de frente, que Marcos trata da vestimenta. Então, puseram em Jesus a vestimenta para simbolizar que Jesus ele tinha condições. Sabe por quê? Porque naquela época as vestimentas elas definiam as classes sociais. Por exemplo, o manto, nem todo mundo usava o manto. Quem usasse o manto era alguém que tinha condições, poder, né? Alguém que tinha socialmente status, porque o manto era um manto caro, as roupas eram caras, né, de algodão, de linho, de seda.
Jesus era um quê? Plebeu. E a túnica era algo assim mais nobre, era algo que daria o sentido de alta sociedade. E por fim, a coroa, que já é algo que nós vamos falar já já. Então, essas vestimentas que separavam as classes sociais, naquele instante que Jesus estava sendo julgado, tanto pelos soldados, quanto por Pilatos, quanto por Herodes, era uma condição em que ele dava a ideia de que ele estava ali simplesmente para ser um troféu, uma brincadeira. E, como eu disse para vocês, Jesus não era nada para Roma. Jesus não era ameaça nenhuma para Roma. Mas veja, Jesus não era ameaça nenhuma para Roma quando a gente fala no sentido de guerra, de batalha, de conquista. Mas quando a gente fala no sentido político, Jesus era uma grande ameaça. Inclusive, era uma grande ameaça para Roma, porque Jesus estava no meio do povo. E o povo estava com Jesus. Está certo que, por uma questão de necessidade, como nós vimos, a maioria da passagem de Jesus, as pessoas estão ali precisando, né, clamando por alívio das suas dores. Mas vejam só, Roma controlava a população judaica por os seus sacerdotes, que estavam com os romanos. Então, o trato era: Roma não se metia com os judeus no sentido religioso, e em troca os judeus, os sacerdotes, controlavam o povo para não se rebelar contra Roma, já que Roma explorava as criaturas ali com seus pesados impostos. E esse era o trato. Mas quando chega ao ouvido de Pilatos e de Herodes que Jesus era uma ameaça para eles, pelo fato que Jesus estava com o povo e podia incitar o povo contra Roma, então a coisa muda de figura. Porque Jesus não era uma ameaça em termos de batalha, em termos de soldados. Ele não tinha essa fortaleza, mas em termos políticos, sim. Jesus podia fazer a cabeça do povo tanto que, quando Jesus é testado, né, a respeito dos impostos que Roma cobrava, Jesus sabiamente respondeu, né, dai-me uma moeda. Quais fins que tem na moeda? E aí ele dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então ele separa o sagrado do profano, deixando claro que as leis que regem a sociedade, as leis que regem ao povo, não tem nada a ver com as leis de Deus. Mas ainda assim não foi suficiente para apaziguar aqueles que queriam destruir Jesus. Mas por que também queriam destruir Jesus? Um outro detalhe: os judeus respeitavam os seus pares, não os condenavam, não os sacrificavam, muito menos os mortificavam. Por quê? Porque fazia parte da cultura. E eles não podiam fazer isso com Jesus. E Jesus também era uma ameaça para os sacerdotes judaicos. Né? Eles pregavam as leis de Moisés. E as leis de Moisés eram diferentes das leis que Jesus trazia para aquele povo. Mas não eram opostas. É bom que a gente entenda bem isso. O que Jesus ensinava não era o contrário das leis de Moisés. Não é isso. É diferente. Como, por exemplo, não é? Olho por olho, dente por dente. Jesus dizia: amai os vossos inimigos. Isso não significa contrariedade, significa diferença. A contrariedade aí nós poderíamos dizer que não fizesse porque estava errado, era condenatório. Jesus estava indo de encontro à lei. Na verdade, Jesus não fazia isso. Ele sempre dava a opção da lei divina, no sentido diferente. Mas os sacerdotes entendiam que aquele sentido não era um sentido diferente.
Era no sentido contrário, contrariava as leis de Moisés. Então, mas não podia fazer nada, né? Pela cultura, ele não podia condenar um judeu à morte. Por isso que eles apelaram a Roma, que tivesse o julgamento. Mas o que eles vão dizer a Roma? Como é que ele vai colocar Jesus para Roma como uma ameaça? Levantando calúnias, mentiras. Então, o que aconteceu, né? Então, quando ele chega para Pilatos, Jesus pode ser uma ameaça, porque ele está no meio do povo, e por estar no meio do povo, ele pode incitar o povo contra Roma. Imagine Pilatos, como é que ficaria para explicar a César um povo rebelado, né, ali em Jerusalém. Como é que ficaria isso? É complicado. E aí, quando ele é levado a Pilatos, e depois a Herodes, depois volta para Pilatos, e Pilatos lava as mãos, fica claro que Pilatos diz: olha, isso é um problema de vocês. Porque ele percebeu que Jesus não oferecia risco, nem de incitar o povo, nem de incitar uma guerra. Então, Jesus não era uma ameaça de forma nenhuma para Roma. Então, eu lavo aqui as mãos e o problema é de vocês. Acontece que os sacerdotes, para se esquivar, né, para dar aquele drible na sua cultura, na sua lei, então eles estão fazendo o seguinte: se prende um, tem que soltar outro. E aí foi quando soltaram Barrabás, né, e no lugar colocaram Jesus. E colocaram Jesus com a pena a mais, né, que seria a morte por crucificação. E, obviamente, isso pesou porque Jesus estava inflamando o povo contra a lei de Moisés, a lei mosaica, como a gente viu, não era verdade. Não era verdade isso aí. E como fazer isso de maneira mais humilhante possível? Ou seja, como quebrar a imagem de alguém que se mostra tão vaidoso, tão pomposo, tão orgulhoso, como os sacerdotes tinham Jesus, humilhando ele cada vez mais. Como é que poderia humilhar ele cada vez mais, já que ele se dizia o rei, né? Vocês lembram muito bem quando Pilatos perguntou a ele: tu dizes que é rei, e ele disse: não, meu reino não é daqui, né? Meu reino é de outro mundo, né? E aí, bom, você é rei, então vamos vestir você como rei. Como não poderia haver dois reis naquelas terras ali, né? Como Herodes já era o rei, então vamos fazer com que você seja o rei do seu reino. E aí fizeram aquela imagem que eu coloquei para vocês logo no início. Bem, mas também eu falei no início para vocês que essas figuras, né, a coroa, o manto, a túnica, elas são simbólicas, né, as imagens simbólicas. Então vamos começar a dizer assim: o que essas roupas representavam? Quando nós estamos numa festa, é quando vemos uma pessoa muito bem vestida, cheia de pompas, a primeira ideia que nos corre no juízo é que ela é a pessoa de poder, é a pessoa de condição social melhor do que a sua. Claro que eu estou comparando no sentido de você estar na condição social inferior a ela, né? E aí o que acontece? Você olha e diz: puxa vida, veja a roupa que ela está vestindo, veja a bolsa, né? Eu já estou falando no sentido mais contemporâneo, veja a bolsa que ela está usando, veja que bolsa cara, só aquela bolsa de tantos R$ 1.000, veja o sapato, veja a calça, veja o blazer, a blusa, veja aquele terno, enfim, nós colocamos naquela pessoa uma quantidade de virtudes a partir do que ela veste. Enfim, o que ela veste representa o que ela é. Isso também está caracterizado muito forte quando você vai a uma loja. E dependendo de como você esteja vestido ou vestida, de que você esteja vestindo, os vendedores vão olhar para você de um jeito ou de outro.
Mas a verdade é que se você estiver mal vestido, você não será bem visto. Por mais que hoje em dia se esforce para que se evite o preconceito, a discriminação, mas existe. Não se pode negar que você é discriminado, que você é aceito ou rejeitado por aquilo que você veste. Né? E eu tenho uma história bem interessante para contar para vocês, a qual eu trabalhava numa empresa e o formato, né, que nós nos vestíamos era muito curioso. Né? Então nós tínhamos que estar vestidos de camisa de manga comprida, gravata. Eu não era vendedor, nem era gerente. Eu era um assistente administrativo. Também. Mas todos deveriam se vestir assim, exceto aqueles que trabalhassem na parte de logística, porque estava trabalhando com peso, aquela coisa, então a roupa era mais leve, mais solta. Mas nós que trabalhávamos no escritório, na parte administrativa, tínhamos que estar vestidos nesse formato, né? Um sapato social, social esportivo, né? Tem que estar muito bem vestido. E quando foi uma vez, veja, eu era responsável na época, eu era responsável pelo o laboratório técnico e pelo estoque do laboratório técnico. E eu estava, a minha vestimenta de dia, meu dia a dia, muito comum, e eu recebi a visita de um vendedor. Este vendedor, ele era vendedor da parte de logística, de transportes. Então ele me vender os serviços dele para os transportes. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou, que ele me viu, ele olhou para mim, né? Primeiro que ele me tratou de senhor. E eu aparentava ser bem mais novo do que ele. Mas eu vivia aquilo como uma questão de respeito, até de costume mesmo. Muita gente trata. Às vezes eu trato pessoas, às vezes adolescentes, como senhor, senhora, é hábito nosso, dia a dia, da educação, tanto familiar como profissional. E aí o que aconteceu? Ele me chamou de senhor tal, e me tratou muito bem, com muita gentileza, com muito sorriso. Né? Eu convidei para ir para a minha sala, e, né, sentamos lá, e na conversa, né, ele me vendendo o produto, e muito simpatia, ele dizendo assim, olha, senhor, nós queremos fazer o seguinte, né, depois de uma conversa que ela tem feito, olha, nesse final de semana, isso era uma segunda-feira, olha, nesse final de semana, lá na casa do dono da empresa, que é um sítio, é uma chácara, não me lembro bem agora, haverá uma festa, mas o senhor não se preocupe, que a festa não vai todo mundo, né? Só o pessoal do escritório, né? O pessoal que o dono vai chamar, e o senhor está convidado para ir. Nós podemos até mandar um carro da empresa vir aqui buscar o senhor. E eu comecei a achar interessante a conversa dele, né? E aí ele dizendo, olha, já vamos servir uísque, não, já cerveja, não temos cerveja, é vinho, as bebidas são mais refinadas, né? E só que ele não sabia que eu não bebia, que ele não bebo, na verdade. Né? Mas ele me ofereceu bebida, me ofereceu uma coisa. E eu, tá certo. Eu posso levar minha esposa? Não pode, claro, pode levar minha esposa, a gente passa aqui, o carro lhe pega, leva para lá para a chácara, você vai ter uma tarde confortável lá, leve, né? Tem piscina, e, enfim, é tudo bem vigiado, tudo bem com segurança, tudo tá bom, tá certo. Embora que eu não ia mesmo, né? Todo mundo curtiu festa assim. Mas eu achei interessante, só para dar corda a conversa dele. E aí o que aconteceu? Se eu fazer o seguinte, você passa aqui na quinta-feira e na quinta-feira a gente já assenta alguma coisa, porque eu tenho mais outras duas empresas que estamos visitando também, eu vou conversar com elas, né, então estava fazendo um orçamento, e você passa aqui, está combinado assim, está combinado. Só que tem um dia da semana, ao qual eu ia sempre no estoque maior, que era um depósito que ficava próximo. E quando acontecia esse dia, eu ia com a roupa mais à vontade. Ou seja, eu ia com a camisa polo, não ia de camisa de mão comprida, nem de gravata, mas eu ia com a camisa polo. Porque eu ia fazer a contagem do estoque
e também ia pegar material para o meu estoque. E com aquela roupa que eu roupa social, ficava terrível para trabalhar desse jeito. Certo? E aí o que aconteceu? Eu peguei, né, investi, fui fazer o estoque lá direitinho. Só que nesse período que eu estou lá no estoque maior, eu estava pegando uma caixa cheia de material, coloquei no ombro, porque era muito próximo, era coisa de 20, 30 metros. Coloquei no ombro, né, a caixa não era pesada, coloquei no ombro e vim caminhando para o meu estoque. Acontece que nesse instante que eu estou caminhando, o rapaz, eu falei para vocês a história, ele estava na recepção me esperando. E quando eu cheguei, ele me viu daqueles caras com a caixa no ombro. Olha, a decepção dele foi tanta que ele não pôde esconder assim, visualmente. Né? A decepção, ele fez uma cara assim, que disse, meu Deus do céu, por que eu fui convidar esse plebeu para a festa do dono da empresa? E o que acontece nesse instante? Eu chamo ele entra comigo, né? Nós nos sentamos no mesmo canto, ele percebendo a decepção dele pelo que eu estava vestindo ali, pelo como eu estava me apresentando, então eu perguntei assim, a primeira coisa que eu perguntei para ele, antes de continuar a conversa, foi assim, e aí? Já que a festa era no sábado, e era uma quinta-feira, e aí? Sábado, está garantida a festa? Vocês vão mandar o carro aqui vir buscar? E tudo isso só para ver a reação dele. E qual foi a reação dele? Olhou para mim e disse, olha, sabe, aquela festa, não vai ter carro, né, porque o carro não vai poder sair, mas o senhor não se preocupe não, que o pessoal já comprou as cervejas, né, os meninos da segurança e dos serviços gerais vão estar lá, e o senhor vai poder se divertir, o pessoal vai curtir, tá certo? Depois o senhor pode verificar aí onde é e tal. E eu comecei a rir. Né? Então, assim, ele me julgou pelas roupas que eu estava vestindo. E eu não tinha interesse nenhum, mesmo na festa. Depois não tinha interesse nenhum de vender, de me vender para ele por aquilo dali. Ou seja, era uma falta de ética. E como foi a falta de ética dele também querer me comprar. Mas o que eu achei interessante, como eu estava com vocês já nisso, é que o julgamento que era feito, que é feito, não, que é feito ainda hoje, é pelo que você veste, é pelo que você usa. Né? E isso está muito claro para todo mundo. Né? É muito claro para todo mundo. E com Jesus não foi diferente. Jesus foi feito dessa maneira. Jesus foi julgado assim. Né? Foi dado a ele uma vestimenta irônica, a qual essa vestimenta irônica fazia com que ele, abre e fecha aspas, fosse um rei. E aí então, este reinado de Jesus iria por água abaixo, porque era tudo brincadeira da parte dos romanos. Mas o que é que representa a vestimenta? O que representa essas roupas aí? No meu entendimento, quando a pessoa se veste com muita pompa, eu não estou aqui julgando ninguém. Pelo contrário, não me entendo mal. Até porque você sabe que algumas coisas fazem parte da caridade. Né? Como, por exemplo, usar o perfume. É bom ficar cheiroso, né? Todo mundo gosta, pessoa cheirosa. Usar uma roupa, no mínimo limpa. Né? Se arrumar, porque beleza também é caridade. Né? E você está doente lá no hospital, você é uma pessoa desarrumada e feia, não melhora muito não. Né? Então o que você faz? Pelo menos você arruma direitinho, né? É certo? Arruma, assim, fica até cheirosa, porque quando você chega lá, a primeira coisa que a pessoa sente é o seu cheiro agradável, né? Sua simpatia, aí já ajuda com a sua beleza, se você não for muito, né, assim, desprovido aí de beleza, mas como não existe feio para ninguém, todos nós somos bonitos para alguém, você vai se tornar bonito também. Né? Então, diferente de você chegar desarrumado, chegar de todo jeito, né? Fica um negócio até desconfortável para quem ele recebe. Então,
Mas quando você exagera dessa vestimenta, quando você quer demonstrar que é superior, com roupas, sapatos caríssimos, com bolsas caríssimas, no meu entendimento, isso está voltado para orgulho, vaidade. Você quer mostrar que tem uma força do mundo, né? Você está superior, ou seja, você olha no sentido vertical, de cima para baixo. Né? E também um outro detalhe, dependendo da roupa que você vai vestir, você vai demonstrar que tem uma certa força política ou social. Certo? Eu lembro que conta uma história que um dos discípulos de Sócrates chegou para ele e disse assim, mestre, Sócrates percebeu que ele estava com a roupa toda rasgada, e aí ele chegou para ele e disse, mestre, aqui está a minha roupa humilde, para que eu possa me igualar a todos aqui, todos os povos. E ele é uma pessoa de boa condição, só para você olhar para ele e diz, rapaz, na verdade o que eu olho aí é por cada furo da sua roupa eu vejo o seu orgulho e a sua verdade. E é o que acontece, de fato. Então, quando a pessoa, embora que hoje em dia as roupas estão cada vez menores, né? Hoje quase você não tem mais roupa, né? Estão reduzindo muito. Então, mas tem um detalhe, né? As roupas estão reduzindo, mas estão ficando com marcas cada vez mais caras. Certo? E aí o que vai acontecer? Quando você percebe alguém com uma roupa diferente, alguém com estilo diferente, você já sabe, por exemplo, que ele é uma pessoa importante. Aqui na região Nordeste não é muito comum você ver pessoas de paletó e gravata, de blazer. Mas se você encontra uma pessoa de paletó e gravata e blazer, você sabe que ela não é uma pessoa comum. E por não ser uma pessoa comum, ela tem que dar certa importância pelo paletó, pela marca do paletó ou pela marca do blazer que ela usa. E essa diferença aí é muito importante. Os sheiks, né, das Arábias, as roupas que ele veste não é uma roupa comum. O sheik tem a sua vestimenta que o diferencia dos demais, certo? Como também, por exemplo, as princesas, as roupas que as princesas, as rainhas vestem, elas, essas roupas são diferentes do que a plebe veste. Elas podem até imitar, mas diferente. Como, por exemplo, o sapato de marca verdadeira, né? Não falsia. Determinados esportistas calçam, mostra o poderio financeiro que ele tem. A casa mostra o poderio financeiro que ele tem. Então, as roupas também vão representar esse poderio, né? Como eu falei para você, mesmo um manto que se vestia na época de Jesus, todo mundo vestia não, porque era muito caro e corria risco de ser roubado. Então, poucas pessoas vestiam. E quem investia porque tinha dinheiro. Tinha muito dinheiro para investir no manto, né? Uma túnica também. E não era o caso de Jesus, mas foi dado a ele um manto, ironicamente, para dizer que ele era pessoa de condições. Certo? Muito bem. E aí o que acontece? O que representa? Representa as honrarias do mundo. Tudo aquilo que a pessoa quer ter no mundo. E como nós sabemos, que aquilo dali representa a honraria do mundo que é temporário. Quando aquilo passar, fica aquele fato é a alma. Pelo fato de que. Mas não o que a alma significa, no sentido de dizer quem se veste bem, toda pessoa que se veste bem é a pessoa orgulhosa, vaidosa, é a pessoa que quer mostrar poder. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Porque tem pessoas que se vestem bem, são pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas de bom coração, de boa língua, pessoas éticas, que vestem bem, porque a sua condição financeira lhe dá a condição de se vestir bem. É óbvio.
Imagina uma pessoa que tem todas essas condições e querer se vestir de uma maneira pobre para dizer que é humilde, já mostrou o orgulho que tem. A verdade é essa. Mas ela se veste bem, mas não humilha ninguém. Ela se veste bem, mas trata todos com dignidade, todos com respeito, todos com humanismo. Né? Por quê? Porque não é o objeto material que define o caráter da criatura, ou a sensibilidade solidária, ou humildade da criatura. Não é o objeto, mas é a alma dela, é ela por si mesma. Então, o que, é que nós vamos ter aí nesse sentido? Nós vamos ter nesse sentido que essa abertura para o mundo, através das suas roupas, do seu poderio financeiro, da sua condição social, é o caminho mais fácil. Eu até poderia fazer uma comparação e dizer assim, é a porta larga que Jesus fala, que é a porta da perdição. Essa é a porta larga. Né? Ou que queira fazer determinado proselitismo para aquilo que ela quer, que é buscar opiniões para ela. Por exemplo, as redes sociais. Tem proselitismo maior do que as redes sociais, que as pessoas, né, a maioria das pessoas fazem para ter likes, para ter seguidores, não é assim? Agora, imagine tudo isso aí, se nós pensássemos no sentido de dizer assim, os tempos religiosos, para mostrar esse poder, essa honraria do mundo, como uma coisa que fosse a única para chegar à espiritualidade maior. É porque tem muitos religiosos que se vestem, como eu estou falando de se vestir porque é o nosso tema principal, né? Mas que se vestem bem para dizer que com ele ali Deus estaria mais perto, porque ele é uma pessoa de poder financeiro. Tá? Enquanto aqueles mais pobres, mais miseráveis, ficam mais distantes do olhar de Deus, porque ele não tem esse poder de mostrar a sua condição social ao Pai Todo-Poderoso. Bom, é complicado, né? Porque não foi bem isso que Jesus ensinou. E como vocês sabem bem, né? Jesus não andava de paletó e gravata. Né? Jesus entrou em Jerusalém vestido num burro, tá certo? Não foi numa Ferrari, né? E aí ele mostra a simplicidade. Também Jesus se vestia de maneira simples, mas não era hipócrita. Ele era pessoa simples. Foi uma pessoa simples. É isso. Mas e a coroa? O que representaria a coroa nesse sentido? Né? Onde é que entraria a coroa aí? Como nós vimos, a coroa ela era um fato, tá certo? O qual nós entendemos também demonstrava poder. Quantos não morreram e não mataram para ter uma coroa sobre a cabeça? Né? Quantos não fizeram? Quantos não traíram o seu próprio rei para ter o poder da coroa? E nós sabemos, né? O Brasil também não foi diferente, né? Foi Pedro I, né? Portugal sobre o Brasil, foi Pedro II, né? Teve reinado todo, a monarquia, né? E todas as questões políticas envolvendo ali para poder tomar a coroa do reinado. Então vejam, isto aí dá a ideia da grandiosidade do que venceu aquela coroa, aquele objeto de ouro sobre a cabeça, com diamantes, né, com pérolas, né, com pedras preciosas. Né? Então, quanto mais a coroa se coloca de objetos deslumbrantes, mais indica o poder daquele rei. Né? Por isso que o ouro ali está presente, né, como elemento superior aos demais elementos. Né? Mas aquela coroa de espinho de Jesus tem um outro significado. Pode ter trazido muito sofrimento ao Divino Mestre, certamente muitas dores, mas tem outro significado. Né? Por exemplo,
Aquela coroa de espinhos pode significar o abandono das coisas do mundo. Muitas vezes eu tenho que abrir mão de algumas coroas que nós temos, que vão ser colocadas sobre nossa cabeça de responsabilidade, que pode fazer com que se perca. Né? E essa coroa, ela traz o simbolismo, por exemplo, de um poder de direção de uma empresa, de coordenação de uma empresa, de supervisão de um grupo, de uma presidência de uma empresa. Né? Então, essa coroa aí, se ela não for bem trabalhada, ela vai nos trazer dores de sofrimento, vai nos fazer sangrar bastante. Né? Ou seja, imagina uma pessoa que por toda a sua vida ela foi uma pessoa sempre simples, objetiva, chega a um cargo, ela não sabe lidar com o poder de chefia, de mando. Essa coroa que foi colocada na cabeça dele, aí pode trazer sofrimento, certo? Pode trazer muitas dores. E no cargo do Divino Mestre, essa coroa, para ele, representa muita dor, derramamento do seu sangue. Mas como simbolismo para nós, que temos o conhecimento disso, pelo menos por escrito, pode nos trazer um alerta do cuidado que temos que ter daquilo que desejamos, daquilo que queremos vestir. E como geralmente não estamos preparados nem para a coroa, nem para a vestimenta, principalmente para a coroa que nos traz dor, que cura nosso orgulho, cura nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa presunção, e machuca, né? Sabe que tudo aquilo que causa dor, a gente tem que se afastar. Como a gente nunca está preparado para isso, rogamos a Deus e a Jesus que nos dê força para passar por tudo isso. Né? Porque a nossa vida ela está cheia de coroas de espinhos. Tá certo? A nossa vida está cheia de coisas fáceis, como as vestimentas bonitas, de marcas. Né? E são esses tipos de instrumentos que nos deixamos levar e nos perdemos. Bem, essa é a minha conversa com vocês, mais para fazer uma reflexão, que é essa minha reflexão que passei para vocês aqui, aqui da minha experiência, né, que passei com uma história que eu contei com vocês, certamente vocês também têm outras histórias para contar, muito parecidas, mas o cuidado que temos que ter é que não sejamos semelhantes a essas pessoas, julgar outras pessoas pelas suas vestimentas. Porque quando a gente olha para a vestimenta de alguém, nós colocamos uma coroa de espinho na nossa cabeça. E essa coroa de espinho, ela vai nos machucar ou vai se transformar em uma coroa de flores, dependendo de como está a nossa alma. Desejo a todos muita paz, muita luz e que vocês também possam fazer a sua reflexão. Muito obrigado.